Que bom, irmãos, que pela graça de Deus nós somos igual ao brilho. Mas esse brilho, ele não é naturalmente nosso, mas ele é o brilho do Espírito de Deus através de nós, através de cada um de nós. Que o Espírito do Deus vivo esteja sobre todos nós neste momento. Amém. Essa mensagem, e inclusive até a ilustração, eu tirei dos sermonetes. É uma mensagem adaptada e que eu achei que é muito interessante do texto que estamos tratando nesse momento, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Quando nós falamos de uma diversidade de dons, da forma como o Espírito Santo age. E achei muito interessante a forma como o apóstolo Paulo, ele inicia o assunto, como ele faz uma introdução ao assunto. Ele diz: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A intenção do apóstolo, e provavelmente ele estava percebendo naquela ocasião, que os cristãos estavam tendo uma compreensão ou não compreendendo exatamente qual era a ação do Espírito Santo na vida de cada um, se era de fato importante ou não. E aqui já começo a perguntar a vocês: você acha que é importante a ação do Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo age em você ainda? E aí o apóstolo ele quer dar essa maneira correta de entender a ação do Espírito Santo sobre nós. Assim, essas orientações nos ajudam a compreender melhor a forma como ele age nos dias de hoje. Se o Espírito Santo sair do mundo, nós estaremos nas trevas. Isso é fato. Tão importante ele é na nossa vida, no dia a dia. Ele não podia ter agido somente lá no passado, somente nessa ocasião, ou senão no dia do Pentecostes. Mas se a partir dali, ou podemos dizer sem dúvida nenhuma, em toda a existência da raça humana, se não fosse o Espírito Santo agindo no ser humano, nós não conseguiríamos compreender certas coisas do reino de Deus. Nós não conseguiríamos compreender os dons que nós temos. Nós não teríamos compreensão do tempo que nós temos para administrar de forma correta. Os corações não estariam diante do trono de Deus, tanto aqui, presentes no culto, como também depois na eternidade. Então, para entender melhor a ação do Espírito Santo, eu proponho para vocês, para nós analisarmos assim, que o Espírito Santo, ele sempre existiu e ele age todos os dias na nossa vida. E para que serve esse palito de fósforo e esse fósforo? Sem dúvida nenhuma, ele serve para acender as velas do nosso culto. Mas você também pode utilizar da mesma caixa, você pode utilizar para outra finalidade. Imaginemos que você, como todos nós temos, às vezes, um documento que nós não queremos que caia na mão errada, nós botamos fogo no documento, para que se extermine. Mas é só isso? Para que mais serve o fósforo? Da mesma caixa, você pode utilizar o fósforo também para gerar calor.
A essa distância aqui, minha mão já começa a sentir o calor, e se eu segurar mais um pouquinho, queima o dedo. Da mesma caixa, eu posso acender um palito. Eu espero que ele acenda, né? Alguém já testou esse palito antes aqui. Alguém já andou provando dele. Não tem problema. Tem outro. Eu posso usar um outro palito para fazer o que mais? Acender uma lareira, fogão a lenha, o fogo lá no fogão a lenha. E assim, nós podemos também acender um pouquinho de um fogo na ponta de uma floresta. E o que vai virar aquilo? Nós utilizamos o fogo para muitas coisas. E todas as finalidades podem sair da mesma caixa. Da mesma caixa pode sair todos os palitos que precisamos no mesmo dia. O mesmo fósforo pode fazer qualquer coisa. Vocês não precisam de um tipo de fósforo para acender o papel. Vocês não precisam de outro tipo de fósforo para acender as velas. Vocês não precisam de um outro fósforo para aquecer, para acender a lareira, botar fogo no fogão a lenha. Enfim, você pode utilizar a mesma marca, a mesma caixinha de fósforo para essa finalidade. Enquanto lembramos quais são as funções do fósforo na nossa vida, olha o que diz o nosso texto bíblico. Ele diz assim, há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer o seu trabalho. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Olha que texto fantástico, e ele quer com isso trazer compreensão a nós. Não para que você olhe para os outros e diga assim, como eu queria que o Espírito Santo agisse em mim como ele age naquela pessoa. Mas a ideia do texto é fazer com que você perceba que o Espírito Santo está te usando. Ele está trabalhando em você. Ele está te dando dons especiais que talvez você ainda não descobriu qual é. Mas está ali. Você tem um dom especial. Qual é o dom especial que o Espírito Santo deu a você? Olha, e o texto ele ressaltou com muita qualidade. Ele diz, olha, nós temos dons diferentes, mas um só propósito, que é servir a Deus. Assim, nós somos chamados com um objetivo, um só objetivo. Todos nós aqui temos um só objetivo diante de Deus: proclamar o Evangelho. Esse é o objetivo que todos nós temos. A igreja, a IELB, utilizou o Cristo para todos, para mostrar que todos nós temos a função. O Cristo para todos não é do pastor, não é da diretoria, não é do fulano, não é da banda. O louvor não pertence à banda, o louvor pertence à congregação. E nós não podemos tirar isso da congregação. Então nós temos um só objetivo, que é proclamar o Evangelho, levar o Evangelho adiante. E aí nós precisamos ensinar os próprios cristãos sobre o Evangelho. Se não fosse necessário que vocês fossem alertados, nós não precisaríamos estar repetindo.
Nós não precisaríamos estar trazendo mensagem em todos os cultos. Nós poderíamos perguntar: vocês são cristãos? Sim, então amém. Mas nós precisamos ensinar. Isso faz parte da vida do cristão, ensinar e proclamar o Evangelho, não importa se são cristãos ou não são. Então precisamos ajudar aos que estão sozinhos. E nós temos irmãos aqui dentro que têm o dom de ajudar pessoas que estão sozinhas. Nós temos dons de pessoas, irmãos de fé, que têm facilidade em conversar e gostam de visitar enfermos. Outros já não gostam. Outros têm o dom de doar cestas básicas, de auxiliar os outros. Tem alguns que eles preferem ajudar, mas de outra forma. Não é que não seja oferta, mas eles estão destinando para outro lugar. Enfim, temos muitas oportunidades. Precisamos usar o amor, o perdão, a esperança, a fé e outros presentes que Deus nos dá para levar o Evangelho. Às vezes achamos que não podemos fazer estas coisas. É ou não é? Não precisa lhe responder aqui nem levantar a mão. Mas se nós fizéssemos uma pesquisa, quem aqui dentro já falou assim, ou já pensou, eu não sirvo para nada? Nós, infelizmente, caímos neste erro muitas e muitas vezes. Às vezes tentamos fazer as coisas pela nossa própria razão e força, e aí descobrimos que não temos condições. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, e é por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos dar entendimento, nos dar certeza de que nós somos importantes no seu reino. Ele nos dá a fé para sabermos que não somos salvos pelo nosso próprio esforço. Quem acha que vai ser salvo porque fez um monte de coisa boa, somente por isso, provavelmente esse não tem o Espírito Santo nele. Somente pelo Espírito Santo eu compreendo que eu necessito dele para dizer assim, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus. O perdão de Deus aqui antes ninguém merecia, mas ele deu por graça em Cristo Jesus. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós então compreendemos isso, que o Espírito nos chama em Jesus e a partir dali ele nos dá dons diferentes dentro do seu reino. Entretanto, não servimos todos a Deus da mesma maneira, assim como um fósforo. Temos uma caixinha, mas cada palito serviu para uma finalidade diferente. Assim somos nós. Nós somos chamados. O Espírito Santo nos faz diferentes. E isso nós temos que aceitar. E aceitar com alegria. Dizer aqui não é o meu dom. Vocês sabem por que eu não canto em microfone? Vocês sabem, né? Porque eu não canto. Eu não quero estragar o ouvido de vocês. Eu não quero estragar o culto. Não é o meu dom. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Graças a Deus nós temos pessoas que lideram louvor, que eu não preciso tocar, que eu não preciso cantar. Se eu fosse viver da música, eu estava morto de fome. Vocês iam ter que me dar cesta básica, porque eu estava acabado. E não tem problema nenhum com isso. Pastor não precisa chupar cana e assobiar e comer farofa ao mesmo tempo. O pastor é um ser humano que nem vocês, ele tem os dons limitados também, concedidos pelo Espírito. E é interessante nós compreendermos isso e aceitarmos os dons que nós temos.
Por que ele faz isso? Por que o Espírito Santo ele faz isso? Ele faz isso por duas coisas, por duas finalidades. Primeiro delas, que nós saibamos que os dons que o Espírito deu a você, o Espírito Santo está em você porque Ele quer que você saiba qual é o seu dom. Qual é o seu dom? Qual é a sua capacidade? Qual é o desejo do seu coração em servir? E Ele promete, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Você tem prova do Espírito Santo na sua vida. Olhe para a sua vida. Veja que você tem dons e que você tem uma prova. Descubra isso. Cristo ama você. O Espírito Santo ama você. O Pai ama você. A maneira como vocês repartem este amor com os outros é a prova de que o Espírito Santo está em você. Essa é a primeira, para você descobrir qual é o seu dom. A segunda, a outra razão que precisamos saber porque o Espírito Santo dá diferentes dons é que isto nos ajuda a não ter ciúmes dos outros. O Espírito Santo não quer que você tenha ciúmes. Eu vou ter ciúmes porque o grupo canta e eu não canto. Aí eu começo a murmurar na frente de Deus, não dá. Se alguém tem outra habilidade que vocês não têm, isso não significa que Deus não ama aquela pessoa, ou que Ele ama mais do que aquela pessoa do que você. Dentro da igreja não podemos assim, um grupo de cá reclama do grupo de cá. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí o grupo de cá reclama do grupo de lá, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não precisamos ter ciúmes. Todos os dons edificam o reino de Deus. Devemos usar os dons que o Espírito nos deu ao invés de reclamarmos daqueles que não temos. Por que não aperfeiçoar cada vez mais aquele que você tem? E aquele que você não tem, simplesmente aceitar e dizer, Senhor, esse não é o meu dom. Vocês já imaginaram se todo mundo aqui cantasse no coral? Quem ia louvar a Deus ali sentado do banco? Quem ia fazer outras coisas? Os irmãos que trabalham na ação social. Se todo mundo trabalhasse na ação social e os outros campos da igreja, então nós não precisamos ter ciúmes. Ter certos dons do Espírito Santo não torna um cristão mais importante do que o outro. Na presença de Deus, todos nós temos a mesma importância. Lembre-se, irmãos, como uma caixa de fósforo pode fazer diferentes coisas, o Espírito Santo é como essa caixa. O Espírito dá força para trabalharmos. Pelo seu poder, cada um de nós pode repartir, servindo a Deus. Nunca abandonem a graça e o dom que vocês têm. Não despreze o seu dom, mas valorize ele e use ele, para que o Espírito torne esse dom cada vez mais uma grande bênção na sua vida. E Deus assim vai te fortalecer pela palavra, pelo perdão e santa ceia para usar esse dom para a honra e glória do seu nome. Amém.